Olá, amigos, sejam bem-vindos ao nosso programa do tratamento espiritual. Hoje, quarta-feira, a nossa escola de pacientes, e nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do tema família. Hoje nós falaremos da preparação da família no mundo espiritual. Porque muitas das vezes nós achamos que a nossa família começa ao acaso, que é pelo simples encontro ali entre duas pessoas, mas a doutrina espírita nos esclarece que nós preparamos as uniões, os compromissos que nós fazemos no mundo espiritual. Então, quanto mais planejada é a reencarnação, o casamento, a união afetiva, a formação da família entra nesta programação. Então, quando nós estabelecemos um compromisso afetivo com alguém, nós estamos assumindo também um compromisso espiritual, porque o casamento faz parte do nosso programa de educação espiritual. Então, o casamento, a instituição do casamento, a formação da família, o vínculo afetivo seguro, que estabelece relação de cumplicidade, de compromisso, de companheirismo, é extremamente importante para o programa de equilíbrio da nossa sociedade, consequentemente do planeta como um todo. Quando nós vemos, como está no Livro dos Espíritos, quando nós vemos o relaxamento dos laços de família, nós percebemos as dificuldades pelas quais passa a sociedade como um todo. E quando nós falamos de sociedade, nós estamos falando da comunidade de espíritos encarnados, seja na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país ou mesmo no nosso planeta como um todo, não é isso? Então, o casamento é essencial para o processo da reencarnação, porque quando nós estabelecemos o compromisso afetivo com essa ou aquela pessoa, nós iniciamos a família. E é no seio da família que se processa a reencarnação, Então, nós temos, assim, a formação da família consanguínea, pelos vínculos da genética, pelos vínculos do sangue, mas também pelos vínculos do amor. Porque nós sabemos que uma família, ela não é constituída apenas de pai, mãe e filhos. Nós temos várias configurações familiares e também nós temos a programação da assumência da paternidade e da maternidade, não pela via biológica, e sim pela via do afeto também, que é o processo da adoção. Que nós vamos muitas das vezes encontrar amores nossos de outras vidas que não reencarnarão, no caso nosso como mulheres, que não reencarnarão do nosso ventre, mas que nós os encontraremos nesta encarnação na condição de filhos que nós vamos, que são os filhos do coração, que são os filhos que nós vamos encontrar que reencarnaram através de outras mães, mas que são nossos filhos pelos vínculos do afeto e pelos vínculos do espírito. Não é assim? Então, nós precisamos ter isso em mente. Toda família, não importa a configuração que ela tenha, é núcleo abençoado de educação das nossas almas. E por que é tão difícil, muitas vezes, conviver em família? É justamente porque é aí, no seio da família, que nós encontraremos as dificuldades que nós precisamos vencer. Muitas vezes nós somos levados a acreditar que por que tal pessoa é tão boa com os outros lá fora, mas em casa ele é uma pessoa completamente diferente. Quem passa por isso no seio familiar? Não é assim? Mas nós vamos entender que nós também
muitas vezes nós temos familiares difíceis que nos trazem esses transtornos, essas dificuldades que nós estamos comentando, mas nós vamos perceber que nós também, muitas das vezes, temos muito mais facilidades para lidar com o companheiro do trabalho, da casa espírita, do grupo social, do que dentro da nossa própria família. Porque muitas das vezes, no seio da nossa família, estão localizados os nossos desafetos do passado, com os quais nós temos o compromisso de reparação, de reinício. É para isso que existe o esquecimento do passado. Para que nós retifiquemos a nossa caminhada de forma coletiva, de forma conjunta, no seio familiar, reparando esses débitos do passado. Então, meus amigos, nós precisamos nos lembrar, no momento da dificuldade familiar, nós precisamos nos lembrar de uma fala que é muito emblemática do Chico Xavier, que o Chico, ele sempre falava, né, que ele agradecia todos os dias as ofensas, porque ele falava, né, Deus me livre de ser eu o agressor. Então, meus amigos, muitas das vezes nós nos queixamos das ofensas, das dificuldades, mas para o nosso processo evolutivo é muito melhor para nós que nós sejamos os ofendidos do que sejamos os ofensores. Nós precisamos sempre nos lembrar disso, né? Porque nós somos extremamente reativos, não é assim? Pisou no nosso pé, a gente já vira para trás, assim, com aquele olhar de ódio, né? Para procurar quem é que fez aquilo com a gente, não é assim? Imagina diante de uma fala mais dura dentro do lar, né? De um questionamento num tom diferente. Isso faz a gente acelerar de 0 a 100 em menos de um segundo, né? Por quê? Porque nós ainda somos espíritos extremamente orgulhosos. O melindre, a raiva, a reatividade, ela é oriunda do nosso orgulho. Por que que nós nos enraivecemos quando nós somos desconsiderados? Porque o nosso orgulho nos leva a crer que nós somos muito importantes e que nós precisamos ser tratados com total deferência, zelo e respeito. Não é assim? Então, quando a pessoa às vezes fala conosco num tom que nos incomoda, é porque nós colocamos o nosso melindre, que é o filho do nosso orgulho, em ação, né? Mas então, quais são, e isso é importantíssimo nós pensarmos, quais são os nossos deveres perante a família? Quais são os deveres do casal perante os filhos? Né? Qual é a nossa tarefa como pais, como mães? Qual é o dever dos cônjuges? Porque a partir do momento em que eu estou vivendo com alguém debaixo do mesmo teto, eu estabeleci um casamento. Não só um casamento, porque muitas das vezes nós enxergamos o casamento apenas como aquela certidão, aquele documento que a gente pega no cartório. Mas quando nós estabelecemos um compromisso de viver com uma pessoa, podemos estabelecer um casamento legal, que é o casamento aos olhos da lei, mas nós estabelecemos um casamento espiritual, nós vinculamos a nossa encarnação à encarnação da outra pessoa. Com este vínculo espiritual vem um vínculo vibratório. Nós permutamos energias, o casal permuta energias. E quanto mais equilibrada essa relação, mais superiores são estas energias. E a partir do momento em que nós estabelecemos um vínculo afetivo saudável com alguém, essas energias são energias poderosas, que nos alimentam, que nos abastecem de energia, que nos fortalecem. Da mesma forma, quando esta união é desequilibrada, nós sofremos um processo
de desgaste energético, de perda energética, né? De desequilíbrio na psicosfera, no ambiente espiritual do nosso lar. Então, qual é o nosso dever enquanto responsáveis por um lar? Seja o casal que tenha filhos, que não tenha filhos, que conviva com outras pessoas no lar. O nosso dever é manter o equilíbrio do nosso ambiente doméstico, para que a nossa casa, mesmo com as dificuldades, com as desinteligências, com os desentendimentos, seja o nosso santuário. Que a nossa casa seja também para nós, tenha para nós a importância que nós damos ao templo, né? A importância que nós damos ao centro espírita, à igreja como um todo. Esta importância, esta mesma santidade deve ser imprimida ao nosso ambiente doméstico. Porque, vamos pensar, no templo religioso, nós nos portamos da forma mais pacífica possível, né? Nos esforçamos para manter a atitude da oração, né? Da paz, da harmonia, não é assim? Alguém vai para o templo religioso para xingar, para brigar, para maldizer? Dificilmente, né? E o nosso ambiente doméstico? Quando nós nos enraivecemos, nos tomamos de ira, ou falamos mal de alguém, ou xingamos, ou fazemos qualquer coisa nesse sentido, nós estamos impregnando os nossos lares de energias deletérias. Quando nós cultivamos a mágoa, o rancor, o ódio, a vingança, nós estamos atraindo para o nosso ambiente doméstico companhias espirituais infelizes, né? Porque a companhia dos espíritos na nossa vida, meus amigos, ela é inevitável. Nós estamos mergulhados no mundo espiritual. Agora, que tipo de espíritos nós queremos que convivam conosco? Os bons espíritos, os espíritos superiores, os nossos anjos de guarda, ou aqueles espíritos que se afinizam conosco pelos vínculos negativos? Não é assim? Então, nós vamos encontrar dentro do nosso lar realmente uniões infelizes. Muitas das vezes a gente ouve as pessoas falarem, gente, mas o namoro era tão bom, né? Depois que a gente casou, parece que virou um negócio assim difícil. Por quê, gente? Justamente como Emmanuel, o espírito Emmanuel, mentor de Chico Xavier, né? Dirigente das tarefas mediúnicas do Chico, ele fala que o período do namoro é o período que ele chama de suave encantamento. E que, neste período, ocorre realmente uma vinculação de encantamento para que nós nos liguemos àquela pessoa. Porque imagine você, que é casado, que é casada, se você conhecesse no primeiro encontro os defeitos do seu cônjuge, você estaria com ele hoje? Né? E o processo do casamento é assim mesmo, né? Nós vamos conhecer os defeitos, mas nós também vamos conhecer as virtudes. Então, o que nós precisamos fazer? Fazer da dificuldade um processo, uma oportunidade de crescimento a dois, né? Aprendendo os valores do perdão, da tolerância, da compreensão, não é assim? Então, meus amigos, a família, o casamento, o lar, realmente é o grande laboratório das nossas almas. Porque é no lar que nós vamos identificar as falhas dos outros, identificando também as nossas falhas e nos corrigindo para que as nossas próximas encarnações sejam mais fáceis. Porque débito reencarnatório, gente, é igual juro de banco. A gente costuma brincar, né? Se a gente não começa a pagar agora, no futuro, essa dívida vai estar maior e é mais difícil de pagar, não é assim? Então, se nós temos um familiar difícil, seja o nosso esposo, a nossa esposa, o nosso filho, a nossa filha, né?
Vamos aproveitar essa encarnação para que a gente possa fazer o melhor que a gente pode, nos esforçar ao máximo para sermos tolerantes, compreensivos, né? Para que a gente possa vencer esse vínculo de ódio, para que a gente não precise retornar com essa carga pesada de rancor e mágoa nas próximas encarnações. Porque quanto mais a gente adia o processo de reparação, mais difícil vai ficando o nosso vínculo com aquela pessoa, né? Tem processos de ódio, de rancor, de raiva, meus amigos, que duram milênios, que duram centenas de anos. Nós, como espíritos conscientes, nós precisamos evitar isso a todo custo, porque já tem eras que nós estamos falhando na nossa encarnação. Há quantas encarnações nós temos falhado nos nossos compromissos? Seja nos nossos compromissos afetivos, nos nossos compromissos conosco mesmo, no nosso processo de evolução, né? Muitos de nós trazemos débitos para com as multidões, nós dificultamos aí mais de uma encarnação, muitas vezes milhares de encarnações, não é assim? Então, nós precisamos aproveitar este momento em que nós somos beneficiados pelo conhecimento espírita, para que nós utilizemos esse conhecimento em benefício nosso, da nossa família e da coletividade. Porque nós já sabemos que esta encarnação, que a encarnação, ela tem o principal objetivo, que é a evolução dos nossos espíritos. Nós não estamos aqui a passeio, nós não estamos aqui para simplesmente desfrutar das facilidades da vida. Nós estamos aqui para ser mais humildes, para ser mais tolerantes, para ser mais benevolentes, para ser mais caridosos. Esse é o grande objetivo. Ninguém aqui reencarnou para passear. Nós não estamos aqui a passeio. Nós estamos aqui a trabalho. E é um trabalho duríssimo. Nós é que sabemos o quanto é difícil, né? A nossa vida diária. As lutas internas e externas que nós temos que travar todos os dias, em todos os ambientes da nossa vida. Por quê? Porque nós estamos num mundo que propicia tudo isso. Nós estamos num mundo de provas e expiações. Então nós vamos lidar, meus amigos, com dificuldades todos os dias. Seja a pessoa que nasce num berço de ouro, seja a pessoa que nasce num casebre, todos nós passamos pela esteira da dificuldade, por sermos espíritos rebeldes e estarmos encarnados num mundo de provas e expiações. Então, os processos da dificuldade no lar, eles são processos inerentes à reparação de todos nós, às nossas necessidades reencarnatórias. Então, é muito difícil para nós termos esse tipo de comportamento, mas nós precisamos aprender a bem dizer a dificuldade, porque é ela que nos ensina. Se tudo fosse sem flores na nossa vida, dificilmente nós aproveitaríamos a oportunidade do aprendizado reencarnatório, porque nós estaríamos tão deslumbrados com todas as facilidades, as flores e as luzes, que nós não perceberíamos o que está ao nosso redor. Então, muita gente costuma dizer que espírita gosta de sofrer, né? Que a gente adora exaltar a dor, mas não é isso não, não é que a gente gosta de sofrer. A gente sabe o porquê nós estamos sofrendo. A doutrina espírita nos explica que nenhum de nós, nenhuma pessoa sofre, nenhum encarnado e nenhum desencarnado sofre uma dor que não tenha buscado com as próprias mãos. As nossas dificuldades, elas são resultantes da nossa sementeira passada. E agora nós estamos colhendo os frutos. Então, que nós possamos, dentro da nossa família, semear sementes diferentes a partir de agora. Vamos semear frutos de amor, de perdão, de alegria, de tolerância, de paz. Vamos semear as flores da esperança dentro do nosso ambiente doméstico, da oração, da proteção espiritual, do culto do evangelho no lar. Todos estes são recursos importantíssimos que nos auxiliam e muito
no nosso processo de melhoria íntima e de melhoria do nosso ambiente doméstico. Certo? Então, meus amigos, vamos hoje, nas nossas preces, orar pela nossa família. Vamos orar por aqueles que convivem conosco, por aqueles familiares que vivenciam dificuldades, seja no campo da obsessão, da enfermidade física, do luto, da solidão. Nós temos vivenciado no nosso mundo, no nosso país, um processo doloroso de separações no campo do desencarne. Então vamos orar uns pelos outros. Nós precisamos fortalecer o nosso programa de oração. Nós precisamos rogar a Jesus que nos abençoe, abençoe a nossa família, guarde todos aqueles aos quais nós elevarmos e dirigirmos o nosso pensamento. Vamos orar mais pela nossa família, pelos nossos amigos, para que nós possamos sentir o envolvimento amoroso de Jesus, que nos fortalece, nos direciona, nos conduz a caminhos melhores. Não são caminhos isentos de problema, mas são caminhos pelos quais nós vamos passar de forma consciente e de forma resoluta, vencendo as dificuldades, porque nós sabemos que elas são necessárias. Certo? Então, que Jesus nos abençoe e muita paz a todos.